Uma semana após as invasões às sedes dos três poderes em Brasília, a Polícia Federal cumpriu 5 mandados de busca e apreensão e 3 de prisão temporária contra suspeitos de organizar, financiar e liderar os protestos, considerado em investigação da Polícia Federal como atos antidemocráticos. O interventor na segurança pública do Distrito Federal, Ricardo Capelli, afirmou que o quartel-general do Exército em Brasília funcionava como uma incubadora de planos contra a democracia brasileira. O ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, está isolado no prédio do Batalhão de Aviação Operacional, no 4º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, e ainda não há previsão de quando ele vai prestar esse depoimento. A decisão está por conta do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O governador do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, anunciou que a Defensoria Pública do Estado vai prestar assistência jurídica aos presos pelos ataques às sedes dos três poderes em Brasília. Todo esse contexto ainda de 8 de janeiro é repercutido em toda a imprensa nacional e a gente traz aqui no 3 em 1. Deixa eu dar o meu boa tarde aqui. Primeiro aos meus 2 companheiros que fizeram este programa junto comigo na semana passada, o nosso Jorge Serrão e o Fábio Piperno, e anunciar aqui para vocês, principalmente para a nossa audiência, meus queridos Serrão e Piperno, o mais novo integrante deste programa. Estamos falando dele, Cristiano Vilela, que participou conosco no final do ano passado, certo, Cristiano, de várias edições aqui do programa. Seja muito bem-vindo. E também dizer a você dos meus pêsames, né, de participar de um programa junto com o Piperno e o Serrão, Cristiano. Coitado, né? Tem que aguentar, né? Seja muito bem-vindo, Vilela. É sempre uma satisfação estar perto de feras como vocês três aqui. Ninguém passa impune aqui. Vilela, vamos começar a nossa conversa aqui buscando compreender um pouco dessa situação, esses mandados de busca e apreensão por parte da Polícia Federal. E também eu queria uma palhinha sua a respeito desse depoimento de Anderson Torres, né? Até quando o ministro Alexandre de Moraes vai prorrogar essa história? Olha, boa tarde a todos que acompanham aqui o 3 em 1 pela Jovem Pan. Paulo, Serrão, Piperno, todos vocês aqui, é uma satisfação retomar a essa cadeira. Olha, com relação aos episódios realizados agora no dia 8 de janeiro, realmente são absolutamente lamentáveis, deixou todos nós consternados com o que aconteceu. Nesse sentido, diante da prisão realizada agora no último final de semana, no último sábado, do ex-ministro, do ex-secretário Anderson Torres, muito provavelmente ao longo dessa semana será feito o depoimento do mesmo, até para que, eventualmente, depois do depoimento, seguramente a defesa do ex-ministro vai solicitar a soltura do mesmo e aí o relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, deverá apreciar se vai soltar ou se não soltar. Vai depender dos próximos acontecimentos, vai depender do teor do depoimento. Piperno, as expectativas para essa semana quais são? Boa tarde, Paulo, Serrão, Cristiano. As expectativas são muito grandes, porque em algum momento, claro, o Anderson Torres vai ter que falar. A Polícia Federal está colhendo uma série de depoimentos aí por todo o país, aliás, a Justiça se empenhando bastante. Inclusive, um dos secretários do Ministério da Justiça concedeu uma entrevista lá no jornal Correio Brasiliense, dizendo que já chegaram 86 mil denúncias por e-mail, né? Foi disponibilizado um canal para que isso ocorra, mas 86 mil denúncias sobre os episódios do dia 8. Há também suspeitas cada vez maiores em relação a possíveis omissões do Exército. Aliás, é muito estranho que o Exército brasileiro não tenha se pronunciado de uma forma oficial até agora, não tenha condenado de uma forma mais veemente esses acontecimentos. Hoje, por exemplo, lá em Manaus, o jornal A Crítica noticiou que o Exército, né, o quartel do Exército lá da Amazônia, ele serviu aí, inclusive, praticamente como base de apoio aos manifestantes, né, às pessoas que pediam lá a intervenção, a ponto, inclusive, dessas pessoas usarem essa base do Exército para deixar os seus pertences, para deixar materiais que eles usavam lá no acampamento. Então, é claro que isso é um absurdo, né?
Então, é evidente que esses fatos vão ficando mais claros à medida que o tempo passa, e eu acho que nessa semana a gente vai ter, não a elucidação, porque ainda está muito cedo para isso, mas a gente vai ter um quadro, um cenário mais exato, mais fidedigno daquilo que aconteceu, e principalmente aguardando ansiosamente aquilo que o Anderson Torres tem para contar, não só em relação ao 8 de janeiro, mas também sobre aquela minuta que foi encontrada na casa dele. Serrão, o que a gente pode esperar dessa semana? Qual que seria o seu destaque? Saudações, meus amigos, meus amados haters. A expectativa é esse depoimento do Anderson Torres, porque essa novela já tem um roteiro pré-estabelecido. O final dela, o capítulo final dela é: vamos indiciar, condenar e prender o Jair Bolsonaro, porque foi ele o grande culpado por ter aí mobilizado a grande massa que participou dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro na Praça dos Três Poderes em Brasília. A culpa vai ser jogada toda no Bolsonaro. O que está acontecendo agora é apenas a pré-construção da narrativa. Então, primeiro, já vai se pegar, ouvir o Anderson Torres, ele vai ter que dar uma explicação sobre aquela minuta maluca, texto completamente acelerado que foi encontrado lá na casa dele, e aí vai se estabelecer, tentar criar o elo para a relação causal entre a intenção do Anderson Torres e do ex-presidente Bolsonaro e a participação de Bolsonaro como o cara que teria incentivado todos que fizeram aquelas manifestações. Então, é porque tudo é culpa do Jair Bolsonaro. Aquele rapaz deve ser, assim, um bolsonarista roxo, né? Então, já estabeleceu-se a causalidade. Então, o circo está montado porque a prioridade do sistema é: vamos impedir que Jair Bolsonaro tenha vida política. Ele pode até voltar ao Brasil, ele deve voltar ao Brasil, mas vamos acabar com a carreira política dele. A ideia é condenar, prender e, de preferência, garantir que ele não tenha seus direitos políticos para continuar na vida pública. E aí o PL Criativo já começa a bolar o plano. Vamos botar a Michele candidata. Aí começam os factoides. Cristiano, do ponto de vista jurídico, eu queria que você pudesse trazer esse conhecimento para a gente. Existe já algum indício, alguma possibilidade de uma prisão legal de Bolsonaro? Olha, até o presente momento eu não vejo absolutamente nada que possa incriminar diretamente, que possa levar a uma prisão do ex-presidente Bolsonaro. Eu vejo que é importante a gente separar muito bem as manifestações políticas que são feitas, que foram feitas durante esse tempo todo, a disputa até certo ponto ácida do ponto de vista político. Tivemos uma disputa muito polarizada, até um ou outro até falando uma certa bobagem aqui, uma bobagem acolá. Separar isso dos atos completamente inaceitáveis que aconteceram no dia 8 de janeiro. Então, do ponto de vista criminal, eu vejo que nós temos que focar no que aconteceu no dia 8 de janeiro e que aquelas pessoas que contribuíram para aquele episódio diretamente, esses sim sejam punidos. Agora, só porque o fato da pessoa ter vínculo ideológico com o presidente, ou apoiar, ou ter se manifestado, você começa a puxar um fio onde você acaba levando qualquer pessoa a justificar absolutamente tudo. E quando se relaciona à questão jurídica, nós temos que ser muito rigorosos com o que está na lei, com o que é objetivo, porque, como eu sempre digo, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Já tivemos ilegalidade de um lado, já tivemos ilegalidade de outro lado, e se a gente admitir como normal a prática de ilegalidades no nosso país, aí sim realmente nós vamos virar uma república de banana. Piperno, o Serrão mencionou essa questão da camiseta, daquele apoiador que derruba o relógio e está vestido com uma camiseta com o rosto de Bolsonaro, mas você também tem uma, né? Do Bolsonaro, pô? Não tenho. Tem, sim. Aliás, não serve nem para pano de chão na minha casa isso aí. Eu acho que ele tem sim. Veja, Bolsonaro tem claramente culpa política, mas ele não tem culpa legal. Não foi ele que, até onde se sabe, assim, a gente pode suspeitar aí, com muita subjetividade, que o Bolsonaro, de alguma forma, incentivou aqueles atos todos.
Os atos não, a intentona bolsonarista. Agora, dizer que o Bolsonaro de fato deu o sinal verde e falar, vamos lá ao ataque, aí, por enquanto, até onde se sabe, é um exagero. Então eu também não vejo elemento nenhuma conexão de causa e efeito, para que ele, de alguma forma, seja punido, preso, enfim. E o documento encontrado na casa de Anderson Torres? O documento encontrado na casa do Anderson Torres é uma minuta que só o Anderson Torres vai explicar o que aquilo significa, porque até onde se sabe, ele é a única pessoa que de fato conhece aquilo, sabe a origem daquele papel, né? Quem foi que enviou para ele, qual era de fato o objetivo daquilo. Veja, eu também acho um pouco assodado estabelecer alguma conexão do presidente Bolsonaro com aquele documento. É evidente que o ideário bolsonarista, de certa forma, norteou aquilo, mas dizer que o Bolsonaro foi quem, de fato, deu o sinal verde para que esse movimento, para que essa tentativa de golpe fosse dada naquele dia, eu acho que aí é realmente ser um pouco assodado, é dar um passo além daqueles elementos que a gente tem, porque é evidente que também houve omissão dele. Em momento algum, lá atrás, Bolsonaro falou, gente, vamos respeitar o resultado das urnas, todo mundo para casa, vamos desocupar esses acampamentos e fim de conversa. Ele não fez isso. Agora, ele também não chegou e falou, minha gente, é o seguinte, vamos lá invadir o palácio, vamos lá quebrar tudo, né? Vamos tomar o poder à força, o palácio, o STF, também o poder legislativo. Até onde se sabe, ele não fez isso. Agora, eu acho que há muitas investigações aí, mais de 1.000 pessoas ainda estão detidas e vamos ver o que vai sair disso. Serrão. Eu só quero chamar o VAR, porque aquele pedaço de papel eu ainda acho precipitado que chame ele de documento. Aquilo não é documento, aquilo é um pedaço de papel com algo escrito nele que tem extrema gravidade, na mesma proporção em que tem extrema estupidez jurídica, encontrado na casa do Anderson Torres. Então aquilo ali tem que ser explicado. O Anderson Torres tem que realmente explicar oficialmente o que era aquilo, qual era o significado daquilo, se houve alguém que pediu a ele que analisasse, que avalizasse, que deu inspiração àquela ideia que é absolutamente burra. Estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral para questionar o resultado da eleição. Isso aí é um negócio que não dá para acreditar que alguém tenha formulado tamanha bobagem. É totalmente descabido isso. Não tem forma, não é a forma jurídica. O Estado de Defesa é outra situação bem diferente. E a maneira de questionar o resultado eleitoral seria outra. Não é essa loucura que está ali proposto naquele pedaço de papel. Então, esse é um ponto que tem que ficar claro. Agora, se houve também uma intentona bolsonarista, também isso não está claro. Bolsonaro também não há provas objetivas de que ele tenha atentado ou praticado algum ato junto com outras pessoas ou incentivado alguém para a tomada do poder. Fato concreto ele não reconheceu publicamente o resultado das eleições. Agora, entre isso e se afirmar que ele tentou aí aplicar um golpe para continuar no poder, isso aí não está claro, não está configurado em nada. Da mesma forma como é um exagero dizer que aquela arruaça de domingo teve a característica de alguma intentona ou de golpe. Aquilo não pode ser considerado golpe de Estado. Aquilo foi um golpe, sim, uma barbárie contra as instituições, contra prédios públicos. Num dia de domingo, não havia ninguém lá para ser atacado diretamente das figuras do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, mas isso tem o tom, não tira o tom da gravidade. Esse tipo de barbárie é inadmissível, tem que ser punido com todo o rigor. Agora, a punição também tem que respeitar aspectos legais e objetivos. A lei criminal ela é muito objetiva para quem comete o crime. Então, você não pode querer inventar que quem pagou, quem bancou o ônibus para as pessoas que foram a Brasília para ficar na porta dos quartéis, que isso tenha estabelecido uma causalidade direta de ter mandado alguém ir lá e quebrar os prédios.